Olá, meus amigos do canal Fé Ativa, muito bom dia e que o nosso Deus e Pai abençoe poderosamente a cada um de vocês em mais este dia. Hoje nós vamos falar sobre uma das mais poderosas promessas do Senhor Jesus para nós que nele cremos. Uma das mais poderosas promessas do nosso Salvador e que faz muita diferença na nossa fé quando nós cremos nessa promessa de todo o coração. Você sabe qual é essa promessa? E vou dizer mais, se você tiver o entendimento dessa promessa, o conhecimento dela, e você crer nela de todo o seu coração, olha, simplesmente a sua fé vai chegar num nível tão alto que você pode receber de Deus até o impossível. Sim, até o impossível, porque isso traz uma confiança tão grande para o nosso coração. E você sabe, né? O modo pelo qual nós recebemos as coisas de Deus, as coisas sobrenaturais, é sempre pela fé. Não é nada fora da fé. Pela fé normal, pela fé mental, pela fé humana, vamos dizer assim, você recebe as coisas de Deus normais. Chuva, o sol, o calor, não é? A capacidade de sentir o sabor da comida, de se alimentar. Até os maus recebem isso de Deus, né? Mas essas coisas são coisas naturais. Em se tratando de coisas espirituais, como uma cura milagrosa, uma libertação de demônios, uma provisão material milagrosa, é só pela fé espiritual, a fé sobrenatural, vamos dizer assim. E para essa fé estar forte, essa promessa sobre a qual vamos falar daqui a pouco é essencial. Conhecer essa promessa e nela crer de todo o coração é essencial. Mas eu vou te ajudar a fazer isso, tá bom? Antes disso, porém, por favor, já deixa o like para o canal, aperte o botãozinho gostei aí, também inscreva-se em nosso canal se você ainda não está inscrito e também ative o sininho das notificações para que você seja avisado pelo YouTube quando a gente lançar um vídeo novo. Querendo também, você pode aproveitar o espaço dos comentários logo abaixo e colocar aí nomes de pessoas pelas quais você quer que a gente ore e assim nós faremos, tá bem? Bom, qual é a promessa do Senhor Jesus para a gente que é tão poderosa, que afeta tão fortemente a nossa fé? É a seguinte promessa, olha, que diz assim: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Olha a referência bíblica aí, lá em Mateus capítulo 28. Vou repetir, o Senhor Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos, consumação do século, até tudo nessa terra acabar e durante toda a eternidade. Vou estar com vocês todos os dias. Essa promessa, em outras palavras, ela também é repetida, é dada no Antigo Testamento, no capítulo 1 do livro de Josué, olha a referência bíblica, onde o Senhor diz assim: nunca te deixarei, de modo nenhum eu te desampararei. Essa promessa é repetida no Novo Testamento, lá no final da Bíblia, no livro de Hebreus, capítulo 13, versículo de número 5, olha a referência bíblica aí, onde é dito a mesma coisa: nunca, jamais te deixarei, de modo nenhum te abandonarei. Isso foi o Senhor Jesus que disse. Ele garantiu que tudo que nele cresce teria a presença poderosa dele na vida da pessoa. E tem sido assim desde o dia em que aceitamos a Jesus. Veja, é essencial você saber disso, porque quando você sabe disso e quando você crê nisso, a tua confiança, a tua fé em Deus aumenta muito. E é com essa fé aumentada e fortalecida que você recebe o sobrenatural de Deus. Agora, vou te mostrar isso numa passagem bíblica, né, que aconteceu com um homem chamado Jairo, onde Jesus mostrou o que a presença dele na vida daquele homem pôde fazer em favor da filhinha dele que estava morrendo. Então vou ler para você o texto, começando aqui Marcos capítulo 5, a partir do versículo 21, que diz o seguinte, olha só: tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva, ou seja, curada, e viverá. E Jesus foi com ele. Gente, isso aqui mostra claramente para a gente
a vontade e a disposição do Senhor Jesus em abençoar todo aquele que a Ele apela. Toda pessoa que apela para Jesus, Ele está disposto a ajudar. Assim é conosco, principalmente conosco que somos igreja. Não estou falando de placa de igreja, nem de nome, denominação, nada disso. Quando eu falo igreja, eu me refiro às pessoas que já aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador em qualquer parte do mundo. Igreja são as pessoas que receberam Jesus como Senhor e Salvador, pessoas que nasceram de novo, que nasceram do Espírito, são igreja. E eu digo para você, esse Jairo aqui, ele era o chefe da sinagoga, um dos principais da sinagoga, um homem que conhecia o Antigo Testamento do começo ao fim, mas sem poder. Conhecia a letra, mas não tinha o espírito, vamos dizer assim, né? Assim acontece com muita gente. A pessoa às vezes conhece a Bíblia, decorou algumas passagens, né? Mas falta poder, falta unção. Mas isso aqui é assunto para outro dia, tá? O que eu quero dizer para você é que se um homem, aquele Jairo, que nem de Cristo ele era, veja, ele não era uma pessoa cristã, era uma pessoa do povo judeu. Ele até, no início, talvez até tenha criticado Jesus, mas quando ele viu que a sua filhinha, o seu bem mais precioso, depois de Deus nessa terra, estava morrendo, aí ele teve que apelar para o Senhor. Porque tudo que ele conhecia, ele fez. Ele pediu oração, com certeza pediu ajuda dos médicos, nada funcionou. Aí ele apelou para Jesus. E Jesus atendeu a petição dele. Ele foi até Jesus, se prostrou com humildade, reconhecendo que ele não podia fazer nada, mas que Jesus podia, pediu insistentemente, e Jesus disse: eu vou com você para curar a tua filhinha. Gente, pensa comigo, presta atenção. Se esse homem, Jairo, que nem de Cristo ele era, pelo menos até aquele momento, foi atendido pelo Senhor, imagina o quanto mais Jesus vai atender você, que já é dele. Pensa comigo. Se o Senhor Jesus teve a disposição de ir junto com aquele homem para ressuscitar a filhinha dele, como você deve conhecer a história, se não conhece vai ouvir daqui a pouco, imagina o quanto mais ele não deseja abençoar você, o quanto mais ele deseja abençoar você, não é? Você sendo já dele. Se ele abençoou um homem que nem dele era, imagina o quanto que ele vai abençoar você, o quanto mais ele vai abençoar você que já pertence a Cristo. Pensa comigo. É que muitas vezes o diabo quer colocar na tua cabeça que Deus se esqueceu de você, que Deus não está ouvindo as suas orações, que por algum motivo Deus não liga para você. Mas isso é mentira. É impossível Deus se esquecer de você. Se Deus um dia se esquecer de você, ele se tornou um mentiroso. Mas a palavra do Senhor diz que ainda que uma mãe se esqueça do seu filho a quem amamenta, eu, contudo, diz o Senhor, jamais me esquecerei de ti. Desde o dia que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador, desde aquele bendito dia, você pertence a Ele e Ele tem cuidado de você. Mesmo que às vezes possa parecer que não esteja acontecendo nada, Ele está de olho em você, Ele não se esqueceu de você. Por que eu digo isso? Porque aqui no caso, quando o Senhor Jesus resolveu ir com o Jairo até a casa dele para curar a filhinha dele, aconteceu um evento aqui nesse meio tempo. Você conhece a história daquela mulher que tinha hemorragia por 12 anos? Pois bem, enquanto Jesus estava indo com Jairo até a casa de Jairo, naquele meio tempo, essa mulher veio de 4, rastejando, tocou na orla da veste de Jesus e ela foi curada. Jesus parou, começou a perguntar quem me tocou. Isso atrasou a ida de Jairo e de Jesus até a casa de Jairo. Imagina o desespero daquele homem. Veja, quando ele foi procurar Jesus, já era meio que tarde, a filhinha já estava à beira da morte. Imagina agora Jesus parado ali, procurando quem tocou ele, né? E ninguém falava nada, e o desespero daquele homem. Veja, aparentemente, e só aparentemente, Jesus tinha se esquecido dele naquele momento. Mas é impossível Jesus se esquecer de alguém, porque ele é Deus. Jesus é 100% homem e ao mesmo tempo 100% Deus. Nesse episódio aqui, ele estava ali como homem, mas mesmo assim, ele, porque era cheio do Espírito Santo, ele tinha a capacidade de, ao mesmo tempo que estava cuidando de uma pessoa, também se preocupar com a outra. Aparentemente, não estava ligando para o problema de Jairo, porque ele parou ali, ele começou a procurar quem tinha tocado nele, mas na verdade ele não tinha se esquecido de Jairo. Então aquela mulher que tinha hemorragia, que foi curada,
e que ela acabou dizendo, ó, fui eu que toquei no Senhor. Ela explicou toda a história, até ela contar tudo. E Jesus dizer, olha filha, tua fé te salvou, tua fé te curou, vai em paz e fica livre do teu mal. O tempo já tinha passado, não é? E aí então, quando o Senhor Jesus fala para Jairo, Jairo, vamos retomar o caminho para tua casa, nesse momento chega o pessoal que estava na casa de Jairo trazendo a notícia ruim. E olha o que diz o texto, Marcos capítulo 5, versículo de número 35, diz assim, falava Jesus ainda, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, que era o Jairo, a quem disseram, tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Gente, a notícia veio como uma bomba, um coice de mula no peito de Jairo. Imagina só, né? Aquela dor de ouvir aquela notícia ruim. Tua filhinha já morreu. Por que você ainda incomoda o mestre? Quer dizer, aparentemente, até aquele momento, naquele momento, aliás, parecia que buscar Jesus foi inútil. Parecia, mas não foi. Parecia que foi sem fruto nenhum buscar Jesus, porque a filhinha dele já tinha morrido. Veja que é muitas vezes isso que acontece com os crentes. O crente pede algo para Jesus e Jesus garante que ele vai começar a operar na vida do crente. Pode ser o seu caso. Você pediu uma cura, uma libertação, uma solução para a tua família, para o teu casamento, para as tuas finanças, para o teu emprego, para o teu negócio próprio, para a tua vida emocional, sentimental, para a tua vida espiritual, para a tua libertação, eu não sei. E de repente, depois de um tempo, parece que não está acontecendo nada. Parece até que Jesus parou de ajudar você. Parece até que ele se esqueceu de você. E muitas vezes o diabo sopra isso na tua cabeça e você acaba até, sem querer, claro, mas acaba fazendo, concordando com o inimigo, dizendo, Deus se esqueceu de mim, não adiantou eu orar, não adiantou eu pedir para Deus. Sempre adianta. O problema é que os crentes duvidam. Crente é aquele que crê. É até uma coisa estranha, né? Crente que duvida. Se é crente não pode duvidar, mas os crentes, o povo de Deus muitas vezes cai nesse engano. Só porque aparentemente a situação está difícil, né? O crente acaba acreditando que não está adiantando buscar Deus. Não é verdade? Muitas vezes você começou a buscar por algo e em vez de melhorar a situação, piorou. E aí o diabo vem, como malandro e safado que ele é, né? Um desgraçado que ele é, ele sopra no teu ouvido, olha, não está adiantando nada, desiste de buscar, como disseram para o Jairo, né? Apesar de que aquele pessoal que falou isso para Jairo não era gente ruim, não era gente endemoniada, não. Claro que o inimigo estava aproveitando a situação para influenciar eles, mas eles não disseram por mal, eles apenas disseram que eles viram no natural, né? Disseram assim, por que você ainda incomoda o mestre? Por que você ainda está buscando Jesus? Muitas vezes o inimigo vem assim para os crentes. Ele fala assim, por que você ainda ora pela sua família? Por que você ainda está buscando pelo seu casamento? Por que você ainda vai na igreja? Não está adiantando nada. Você começou a buscar e a coisa começou a piorar. Larga a mão, para com isso. Quando você não buscava era melhor. Não era melhor. É que o diabo, ele sabe como enganar uma pessoa. Ele sabe. Ele é um mentiroso profissional, vamos dizer assim, né? Ele é o 171 da melhor espécie, vamos dizer assim, né? Ele sabe enganar como ninguém, mas não acredite nele. Ele é mentiroso, porque o próprio Jesus aqui, quando recebeu aquela notícia de que a filhinha de Jairo havia morrido, ele disse, o texto bíblico fala assim, e Jesus não acudiu a tais palavras, ele não recebeu, ele ouviu, mas não concordou no coração. E disse para Jairo o seguinte, olha o que ele disse para o Jairo, olha, não temas, crê somente. Como se Jesus falasse assim, Jairo, você me pediu ajuda, não duvide. Pode até parecer que não está funcionando, mas eu garanto para você que se você me pediu ajuda e eu decidi te ajudar, a ajuda vai acontecer. É a mesma coisa que o Senhor está dizendo para você. Meu amigo e minha amiga, não desista, vá até o final, mesmo que pareça, mesmo que aparentemente nada esteja dando certo para você e vem o diabo e até às vezes usando pessoas para dizer para você que não está adiantando. Às vezes o diabo vem até você usando pessoas dizendo você para deixar de ir na igreja, para deixar de buscar Deus, convidando você até para ir em lugares que não convém para um crente ir, né? Isso é o diabo usando a pessoa. E às vezes a pessoa nem sabe que está sendo usada pelo diabo, por isso que não pode brigar com as pessoas e nem ser mal educado com elas.
trate-as com respeito, mas rejeite aquilo que elas estão falando. Com todo jeitinho, mas não caia na lábia. Não desista e nem vá com essas pessoas para lugares que não convêm. Continua crendo, como Jesus falou, crê somente. Quer dizer que no teu coração tem espaço somente para a confiança no que Jesus falou. Eu vou com você e vou te ajudar. Aquilo que eu falei para você no início. Confia nisso que eu falei para você no início, porque foi o que Jesus prometeu. Eu estou com você todos os dias até a consumação do século. Não há um dia sequer que eu não vou estar com você. Todos os dias eu estarei com você. E você sabe o que Jesus é para a gente? Ele é tudo. Ele é o nosso médico, ele é o nosso advogado, ele é o nosso consolador, ele é o nosso psicólogo, ele é o nosso terapeuta, ele é o nosso provedor, ele é o nosso sustentador, o nosso fortalecedor, o nosso guia, tudo isso na pessoa do Espírito Santo, tá? Mas isso aqui é assunto para outro dia, mas só para você entender, de modo indireto é isso. O Senhor Jesus está conosco todos os dias, sendo tudo isso para a gente. Só que Ele é tudo isso para a gente quando a gente crê. Quando a gente confia, mesmo quando tudo diz o contrário. E exatamente como ele falou para Jairo, Jairo, não tem problema que você ouviu isso, mas não tenha medo, apenas confia, creia de todo o teu coração. E o que aconteceu? Jesus então mandou todo aquele povo incrédulo não ir com eles. Eles foram para a casa de Jairo, mas Jesus proibiu os duvidosos de irem. E quando chegaram na casa de Jairo, depois você lê na sua Bíblia aí, aquele pessoal que estava na casa de Jairo, mas que duvidava, Jesus também mandou sair. Para confirmar o que estou dizendo para você. Não fique perto de pessoas que duvidam do poder de Deus. Pessoas incrédulas, pessoas que fazem piada com as coisas de Deus. Pessoas que fazem piada com pastores, com igrejas. Sai fora dessas pessoas. Pessoas que vêm zombar da sua fé. Pessoas que vêm dizer para você que não adianta. Sai fora dessas pessoas que elas são muitas vezes até sem saber, porque são pessoas boas, mas o diabo até pode usar uma pessoa boa para enganar você. Sabia disso? Aconteceu na Bíblia. O apóstolo Pedro foi usado pelo diabo para tentar enganar Jesus, e Pedro nem sabia que estava sendo usado pelo diabo. Mas o Senhor Jesus, porque era cheio do Espírito Santo, tinha um discernimento espiritual e percebeu e repreendeu Satanás ali. Assim também, muitas vezes, o diabo pode usar pessoas da sua própria família para tentar enganar você e destruir a sua fé. Não acredita neles, não. Não os maltrate, não brigue com eles, ore por eles, trate-os com educação, com respeito, com amor, mas saiba discernir, peraí. Jesus falou que ia estar sempre comigo e que ia me responder. Então eu não vou acatar o que essa pessoa está dizendo. No seu coração você fala isso, né? E não acate mesmo. E fica longe dessas pessoas que não têm a mesma fé que você, que duvidam da sua fé. E pode até ser o caso de pessoas que se digam crentes. Não é porque uma pessoa diz que é crente que está tudo bem, não, viu? Tem muito crente descrente. Essa aqui é a verdade. Tem muito crente que duvida. Tem muito crente que usa máscara. Diz que é crente, mas não acredita em nada. Só acredita no que vê. Não acredita no que está escrito. Essa é a diferença. Porque é isso que Jesus estava dizendo para Jairo. Jairo, não acredita no que você acabou de ouvir, não. Não acredita no que você está vendo, não. Acredita no que eu falei para você. E eu falei que eu ia até lá, ia fazer ela ficar com saúde, e é isso que eu vou fazer. E ele foi. E chegando lá, ele tocou na menina e a menina ressuscitou. Voltou à vida. O milagre aconteceu. Gente, Jesus esteve com Jairo todo momento, desde o primeiro momento que Jairo apelou para ele, até a consumação da bênção, até a realização do milagre. E Jairo nem de Cristo ele era. Agora imagina você que já é de Jesus. Quanto mais Jesus vai estar com você, exatamente como ele falou, para te ajudar em todos os momentos, desde que você nele confie dessa maneira. Tá bem? Vamos orar agora? Vamos já demonstrar a nossa confiança, colocar a palavra em prática, orando a Deus, apelando a Deus, como Jairo fez. E tenha certeza, o Senhor vai ouvir e vai te responder. E a partir do momento que a gente acabar de orar, não duvide. Não saia por aí lamentando a sua vida. Saia agradecendo a Deus pela resposta que você teve, tá bom? Mesmo que você não veja de início, você vai levantar as mãos para os céus e vai dizer: glórias a ti, Senhor, porque pela fé eu já recebi o meu milagre. Amém? Você quer pegar um copo com água e colocá-lo aí? Vai lá pegar. Não quer? Não acredita nisso? Não tem problema. Fica sem a água mesmo, mas ore pela fé, tá bom? Oremos ao nosso Pai. Pai celestial, Pai bendito, Pai amado, Pai santo, Pai todo-poderoso, Pai glorioso, Deus amado, Pai nosso que estás nos céus.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Te damos graças porque é pela tua graça, misericórdia e muito amor que o Senhor está conosco agora. O Senhor está conosco, habitando em nós, dentro de nós. O Senhor não está do nosso lado. O Senhor está dentro de nós, exatamente como prometeu. O Senhor está conosco. O Senhor Jesus disse que o Pai, o Filho e o Espírito Santo estariam dentro de nós. Pai, obrigado pela tua presença. Senhor, eu te peço em favor dessa pessoa que ora comigo. Assim como Jairo apelou ao Senhor, ela também está apelando agora. Essa pessoa te pede pela cura de um filho, de uma filha, de um marido, da esposa. Essa pessoa te pede pela libertação de alguém que está nas drogas ou que está perturbado por demônios. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, opera esse milagre na vida dessa pessoa que a ti é apresentada em oração. Talvez, Pai, a pessoa que esteja sendo apresentada a ti é essa mesma pessoa que ora comigo agora. Cura essa perna, a perna dessa pessoa que está enferma, a perna dessa pessoa que está com erisipela, a perna dessa pessoa que está com trombose, a perna dessa pessoa, Pai, que está com as veias inchadas, essa pessoa que está com um problema grave de varizes, Pai, nessa perna. Pai, opera um milagre, que o fogo do Espírito Santo passe por essas pernas, Pai, queimando todo o mal e restituindo a saúde em nome de Jesus. Pai, restitui a saúde também em qualquer outra parte do corpo dessa pessoa. Pai amado, Pai santo, abra as portas de trabalho para essa pessoa que te pede, abre, meu Pai, as portas da prosperidade para essa pessoa que precisa prosperar, abra a porta, meu Pai, da libertação para essa pessoa se liberte dos vícios e também dos demônios e também, Pai, te peço, dá uma solução para a vida sentimental dessa pessoa que ora a Ti neste momento. Essa pessoa que está infeliz, Pai, porque não é feliz, não consegue ser feliz no namoro, no casamento. Pai, todo relacionamento que se envolve é só decepção. Então, Pai, eu te peço, liberta essa pessoa dessa escravidão sentimental. Ou o Senhor transforma a pessoa com quem ela está, para que eles possam juntos servir ao Senhor, ou o Senhor prepara uma pessoa para essa pessoa que está orando comigo, Pai. Do Senhor, que seja do Senhor. E, Pai, na certeza da Tua bênção, te damos graças pela Tua resposta. E finalizando esta oração, eu te peço, meu Deus, santifique e abençoe este copo com água, o qual pela fé recebemos de Tuas mãos, santificado, consagrado, abençoado, e que no beber ou utilizar desta água, essa pessoa receba o seu milagre, a sua bênção e a sua paz, para a Tua honra e Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus. Amiga e amiga, acabamos de orar, beba da água, se você colocou, use a água se você quiser colocar também. Agora há pouco eu falei sobre o problema nas pernas, né? Você pode beber um pouco da água e outro tanto você passa na perna e lava a sua perna aí, né? Pela fé. E acabou de fazer isso, começa a dar graças a Deus. Sentindo ou não sentindo, você vai dar graças a Deus, porque essa é a fé que agrada a Deus, tá? Você crê naquilo que Ele falou e não naquilo que você sente. Aí então, o resultado começa a se manifestar. Tá bem? Que Deus abençoe grandemente a você e até o próximo vídeo.